A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, irmãos e irmãs. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Levítico, livro de Levítico, no capítulo 1. A você que nos acompanha também da sua casa, seja bem-vindo e que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração profundamente também nesta noite. Você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus, que irei fazer na sequência, e também a exposição da palavra do Senhor nesta noite. Antes da leitura, algumas palavras com respeito a esse livro. Às vezes, a igreja deixa de ler o livro de Levítico por entender que é um livro difícil, que apresenta muitas leis, que muitas vezes não entende muita coisa, e ele vai ficando um tanto esquecido. Mas ele é igualmente um livro importante para a igreja, para a nossa edificação espiritual, para o nosso fortalecimento da nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, então, usar esse texto e fazendo uma breve exposição do livro como um todo, ou pelo menos trazendo para os irmãos do que se trata o livro, na esperança de encorajá-los a ter um outro olhar a respeito do livro de Levítico, também para a sua edificação espiritual. Então, acompanhe a leitura que nos diz no capítulo 1. Chamou o Senhor a Moisés e, da tenda da congregação, lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor do altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Meus irmãos, o livro de Levítico é um livro que mostra, primeiramente para nós, que Deus ele é santo, santíssimo. Assim ele é apresentado aqui nesse livro. Mas ele vai mostrar também que nós, como pecadores, temos a necessidade de purificação e de santificação para que estejamos em comunhão com esse Deus que é santo, 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 como diz o profeta Isaías. Ou seja, logo de cara, esse livro de Levítico apresenta para nós duas verdades incontestáveis. De um lado você tem o Deus Criador que é santo, puro. E do outro você tem nós, o homem, seres humanos, que são todos igualmente
pecadores. Ou seja, numa equação de santo com pecador, o resultado dessa equação é separação. Aliás, é isso que nós encontramos, é esse o ensinamento que nós encontramos desde as primeiras páginas da Escritura. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado separou o homem de Deus. Meus irmãos, na verdade, esse é o maior problema do ser humano. Esse é o maior problema da humanidade em toda a face da terra, desde o início. Quando antes do pecado, homem e mulher viviam em perfeita harmonia com o Criador, com esse Deus Santo, desfrutando plenamente da sua presença, mas depois que desobedeceram ao Senhor, isto é, depois que pecaram, eles foram expulsos da presença de Deus no jardim perfeito do Éden. E tiveram que, desde então, amargar as consequências, o sofrimento dessa separação. Nesse sentido, o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele vai dizer exatamente esse ensino. Nas palavras dele, ele diz: mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É claro que o profeta Isaías, muitos anos depois, estava se dirigindo à nação de Israel, ao povo de Israel. O mesmo povo a quem Moisés se dirige nesse livro de Levítico também. Mais tarde, depois de Jesus Cristo, a verdade ainda permanece. E você vai lá para o livro de Romanos e vê e constata o apóstolo Paulo trazendo esta mesma realidade do homem caído, do homem impuro. E ele diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esta é a realidade da humanidade. E esta realidade, ela é inegável. Ninguém pode dizer o contrário do que a Bíblia apresenta para nós a esse respeito. Temos de um lado o Deus que é puro, que é perfeito, que é santo. E temos do outro lado, pessoas impuras, pecadoras, e que estão separadas deste Deus. Mas você sabe, eu também sei, que não era para ser assim. Que não foi este o objetivo de Deus, o propósito de Deus, de viver separado da sua criação, separado das suas criaturas. Deus não deseja viver distante dos seus filhos e filhas que Ele mesmo criou para viverem neste mundo. E por outro lado, meus irmãos, nós devemos reconhecer que também viver nessa condição de separados de Deus não é coisa boa. Viver neste mundo presente, já nessa condição, não é coisa boa, porque viver separado de Deus implica viver distante da bênção de Deus, implica viver não usufruindo da bênção especial de Deus sobre os seus filhos. E muito mais ainda, não é coisa boa, ou não será coisa boa, viver esta realidade separados de Deus na eternidade. Depois da volta de Jesus Cristo. Não será coisa boa. Será terrível. Se já é ruim viver sem a bênção de Deus neste mundo, sem a sua direção, sem a sua proteção, sem o seu temor, sem a sua santidade. Imagine viver para sempre
separados e condenados pelo juízo de Deus, por causa dos seus pecados. Não é coisa boa. Nós entendemos assim, e eu creio que vocês também entendem assim. Mas Deus também sabe disso. Deus sabe que os seus filhos, ou a sua criação, a humanidade, viver separada dele no tempo presente e na eternidade, Deus também sabe que não é coisa boa. E mais do que isto, Deus não deseja que assim permaneça essa separação entre nós e Ele. Por isso Deus tem um plano. E por isso Deus executa este plano. E aqui entra o livro de Levítico. Porque o livro de Levítico, ele vai nos apresentar como resolver este grande problema. Como resolver o problema da separação entre o homem e Deus. E o livro de Levítico diz que isto é possível. E eu quero falar para os irmãos nesta noite sobre esse tema. Dizer para os irmãos que é necessário que um inocente precisa ser sacrificado para que o pecador seja justificado ou inocentado. O inocente precisa ser sacrificado para o pecador ser inocentado. E é exatamente isso que nós encontramos aqui no livro de Levítico. Deus, preocupado em restaurar esta comunhão, Ele então chama Moisés e dá essas leis. E manda Moisés escrever este livro. Livro que vai tratar da restauração da comunhão entre o pecador e Deus. Livro que vai tratar de como resolver essa separação entre o homem e Deus, entre você e Deus. Você que é pecador e Deus que é o santo, o Deus puro. Aqui no livro de Levítico ele é dividido basicamente em duas grandes partes. Do capítulo 1 até o capítulo 17, ele é dividido em leis de rituais. Leis, você encontra aqui 3 tipos de leis. Leis de adoração, que é inclusive o texto que eu li para vocês, quando trata do holocausto, quando trata do judeu vir e oferecer a sua oferta ao Senhor, significa que o judeu vem para oferecer a sua adoração ao Senhor, como nós estamos aqui oferecendo a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor. Portanto, ele trata dessa primeira lei, a lei de adoração, leis de adoração. Depois ele trata de leis de sacrifício ou de resgate, quando se pecava. Como resolver a situação? A lei mostra isso para eles aqui no livro de Levítico. E ele vai tratar da terceira lei, que diz respeito aos deveres dos sacerdotes. Então essa primeira divisão do capítulo 1 ao capítulo 17 trata de ofertas, de rituais que envolvem essas 3 leis: adoração, resgate e leis com respeito aos deveres dos sacerdotes. Mas a segunda parte desse texto trata de um aspecto mais prático. Primeiro ele dá o ensinamento, primeiro ele dá a norma, a regra, e depois ele diz da aplicabilidade, de que você deve viver. É a ortopraxia que o nosso professor lembrou para nós hoje de manhã, na escola dominical. De um lado você tem a ortodoxia, e de outro você precisa praticar, é a ortopraxia. Então você tem do capítulo 18 ao capítulo 27, ele vai mostrar para nós a respeito da comunhão, a necessidade de você ter uma vida correta e santa. A comunhão através de uma vida correta e santa. Ora, se você tem os mandamentos, se você tem a lei, você tem a direção, você tem a regra. Você traz essas leis para a sua vida, aplica, e agora você começa a viver e a desenvolver uma vida correta, uma vida de santidade na presença do Senhor. Detalhe, essas leis não foram invenções de Moisés. Você, quando inicia a leitura do capítulo 1, você observa que é registrado: chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse.
São leis que o próprio Deus estabeleceu, entregou a Moisés para que fosse entregue ao povo. Ou seja, Deus está dizendo: eu quero que vocês obedeçam a estas leis, para que vocês tenham vidas santas, puras, e desfrutem da comunhão comigo, como foi com Adão e Eva no início. Então são leis entregues pelo próprio Deus a Moisés para que nós pudéssemos desfrutar delas. Então o livro de Levítico, ele é fundamentalmente importante para a nossa vida com Deus, importante para a nossa comunhão com Deus, importante para a nossa vida de pureza e de santidade na presença do Senhor e das pessoas à nossa volta também. Aqui no início do texto, ele diz no versículo 3, se a oferta, capítulo 1, versículo 3, se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação, o trará, para que o homem seja aceito perante Deus. Meus irmãos, essas leis cerimoniais que Deus entrega a Moisés, elas representam a manifestação da misericórdia e da compaixão de Deus pela nossa condição. Como eu disse há pouco, essa situação de separados de Deus não é coisa boa, reconhecemos isso. Mas Deus também sabe disso e Ele não deseja que o homem continue separado dele. Então, quando Ele prescreve essas leis e manda que o povo cumpra essas leis, aqui está a manifestação da misericórdia, da bondade, da compaixão de Deus para com o pecador, porque Deus não deseja que o pecador continue perdido. Deus providencia um caminho para a sua redenção, para a sua restauração. E esse caminho se faz necessário por um sacrifício, por meio de um inocente. É interessante quando a gente observa alguns textos anteriores, apenas um texto eu vou destacar aqui, você observa que quando o povo pecou lá, ainda no Monte Sinai, com o bezerro de ouro, eles não tiveram a oportunidade de fazer oferta pelo pecado cometido, de entregar um sacrifício em resgate do seu pecado, ou da sua vida que ele cometeu o pecado. Eles não tiveram essa oportunidade. Quando você lê o capítulo 32, versículo 27, nos diz Deus falando para Moisés a respeito da punição desse pecado terrível que o povo de Israel cometeu, a idolatria. Deus disse para Moisés: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, capítulo 32, versículo 27, cada um de vocês cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E diz o versículo 28, e fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Deus, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. O que eu destaco aqui? Eles não tiveram a oportunidade de, no lugar das suas próprias vidas, oferecer um animal inocente. Deus os puniu diretamente pelos seus pecados. Deus foi injusto? De maneira nenhuma. Toda alma que pecar, morrerá. A primeira lei que Deus determina no Éden: certamente, se vocês comerem, vocês morrerão. Portanto, o juízo de Deus, o juízo fulminante de Deus,
é justo. Mas Deus é misericordioso, não é? Para com as nossas vidas. E o que ele estabelece então aqui agora em Levítico, quando você lê esse texto aqui, Deus manifesta a sua misericórdia. Ele se dirige aos israelitas aqui através de Moisés nesse texto, para manifestar a sua compaixão, a sua misericórdia e dizer para o povo, manifestando o seu desejo de reconciliação com o pecador. Mas essa reconciliação só é possível através do sacrifício de um inocente. E no contexto aqui do Antigo Testamento, é o animal inocente. Você viu no capítulo 1, versículo 3 que eu li, Deus já determina aqui que seja gado, que seja do rebanho ou de gado miúdo, bois, ovelhas, cabras. Na sequência você vai ver aves também. Um inocente precisa ser sacrificado para que o pecador seja inocentado. Porque há uma separação. Porque de um lado você tem o Deus que é santo. Eu acho muito bonito, eu gosto muito do texto de Isaías, no capítulo 6, versículo 2, mais especificamente o versículo 3. É aquele texto que você conhece, da visão de Isaías. E diante dessa visão da santidade de Deus, da glória de Deus, ele diz assim, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voavam. E o versículo 3 ele diz, e clamavam os serafins, os anjos, uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, essa é a primeira lição que nós destacamos aqui nesta noite. Olhando para esse livro de Levítico, nós podemos aprender 3 lições, e essa é a primeira que eu quero deixar para os irmãos. O Deus das Escrituras é o Deus puro, é o Deus que é santo. Quando ele diz no capítulo 19 aí do mesmo livro de Levítico, versículo 1, revela com todas as letras a santidade de Deus, porque ele vai dizer, capítulo 19, versículo 1, disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Esse povo de Israel aqui, é bom lembrar que eles já fazem parte dessa aliança agora com Deus, que Deus havia feito com Abraão no passado. E Deus os considera como o seu povo. E Deus se dirige a esse povo dizendo, olha, eu sou santo, vocês são meus filhos, vocês têm o dever, vocês têm a obrigação de desenvolverem uma vida de santidade, porque eu sou santo. Um outro texto que me vem à mente também, que nos traz esta mesma identidade, revelando o povo de Deus, é quando Jesus, no Novo Testamento, confrontando os fariseus, nos evangelhos, os fariseus perseguindo Jesus, mas eles guardam para si a confissão de que são filhos de Deus, porque são filhos de Abraão. E Jesus os repreende. E Jesus os corrige e os condena. E diz, não, na verdade o diabo é que é o vosso pai. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês não me perseguiriam. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês se sujeitariam aos meus mandamentos. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês se sujeitariam ao meu senhorio. Me reconheceriam e receberiam como Salvador, como Senhor. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês falavam a verdade. Mas vocês mentem. E Deus não é mentiroso. O diabo é que é o pai da mentira. Então vocês não são filhos de Deus. Porque vocês não falam a verdade, vocês não admitem a verdade, vocês não se sujeitam à verdade.
Vocês não têm uma vida de santidade. Mas para os filhos de Deus, ele se dirige, e porque ele é santo, essa característica fica evidente nele e na sua palavra, ela deve estar presente na vida dos seus filhos também. Meus irmãos, o Deus que nós servimos não é um Deus impuro. Não é o Deus que admite o pecado. O nosso Deus é o Deus, como diz Isaías, santo, santo, santo. E agora nós, à semelhança desse povo judeu no passado, nós também queremos fazer a nossa adoração. Nós queremos entregar a Deus a nossa adoração. Mas Deus não nos admite diretamente, porque somos pecadores. O inocente precisa ser sacrificado. E ele foi. Por isso você está aqui nesta noite. Por isso Deus agora recebe a sua adoração. Porque o inocente, ele foi sacrificado. Para que você e eu, como pecadores, fôssemos inocentados. E agora, por meio do mérito deste sacrifício, deste inocente, nós podemos entregar a Deus a nossa adoração. Nós podemos desfrutar da sua comunhão. Nós podemos desfrutar da sua santidade e desfrutar da sua presença sem sermos fulminados, destruídos, condenados. Porque quando Ele olha para mim e para você, Ele vê os méritos de seu Filho Jesus Cristo. Quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Cristo aspergido no seu coração, na sua alma. Ele sabe que o sangue do inocente, agora não mais o boi, não mais a ovelha, mas do Cordeiro perfeito, o sangue do Cordeiro perfeito foi derramado. E é no nome desse Cordeiro, e é por causa do merecimento desse Cordeiro perfeito, desse sacrifício perfeito, que você se dirige à presença de Deus e não é rejeitado. E é recebido, e é abençoado, e desfruta da sua santidade. Mesmo você e eu sendo ainda pecadores. Esse é o grande mistério, e esse é o grande milagre. Pecadores podem se dirigir à presença de Deus, sem serem destruídos. Pecadores impuros, e nós continuamos a pecar, ainda que não vivamos escravizados ao pecado. O convertido não vive mais escravizado ao pecado, mas ele peca. Nos dirigimos à presença de Deus. O Deus não mudou. Ele continua ainda sendo santo, santo, santo. A diferença está onde? Nele, no Cordeiro perfeito. É por meio dele, meus irmãos e irmãs, que nós temos a alegria como foi expressa na oração da nossa irmã Sandra, de cultuarmos a Deus, de nos reunirmos aqui solenemente para adorar e bendizer o nome do Senhor com toda a alegria do nosso coração. E em paz com Deus, acima de tudo. Uma das coisas que o pecador, que ainda está separado de Deus por causa dos seus pecados, uma das coisas que mais o atormenta, é a falta de paz. Porque não há relação, não há comunhão entre o pecador e o Deus Santo, sem que haja essa intermediação do Cordeiro perfeito, o sacrifício do inocente. Em segundo lugar, irmãos, esse texto revela para nós esta realidade patente que eu já evidenciei aqui, mas eu creio que ela fica bem exposta aqui nesse texto. A realidade de que todos neste mundo são impuros diante de Deus. E estão na mesma condição de impureza. É interessante que Isaías, qual foi a resposta que ele deu quando ele teve aquela visão maravilhosa? Veja a resposta que Isaías deu. Ele disse assim, capítulo 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Não existe cena mais clara do que essa para descrever essa cena, essa realidade de quando o pecador se depara com o Deus Santo, de quando o impuro se depara com um ser puríssimo. A expectativa é de horror. A expectativa é de morte. E foi essa a sensação que Isaías teve, porque ele, como nós também, era pecador diante do Deus que é puríssimo, que é santo, santo. Meus irmãos, essa condição pecadora, ela fica evidente em nossas atitudes. Essa condição pecadora é inegável a cada um de nós. Ela está evidente em nossos pensamentos. Ela está evidente em nosso coração, em nossos sentimentos. Ela está evidente na tendência do nosso coração, que lutamos tanto contra a tendência do nosso coração. Somos tentados a fazer coisas que Deus abomina. Por quê? Porque essa é uma característica do ser humano. Essa é a realidade do ser humano de impureza. Enquanto de um lado você tem o Criador que é puríssimo, do outro lado você tem as criaturas ou a criatura que é impura. Daí a necessidade do sacrifício e da oferta. É interessante como está aí no texto de Levítico. Acompanhe a leitura. O versículo 3, ele continua. Vou voltar do início. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. É interessante o detalhe do sem defeito, apontando para o cordeiro sem defeito, Jesus Cristo. Macho sem defeito. Ele vai trazer à porta da tenda da congregação, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Ele precisa do inocente. Ele precisa do sacrifício do ser puro, para que o homem seja aceito. Olha o que diz o versículo 4. Então ele leva o animal até a porta da congregação, até a presença do sacerdote, seja o animal que for, dentro do que foi estabelecido aqui por Deus. Você é um judeu, leva o animal, simbolicamente, mas como determinação do próprio Deus. Ao entregar o animal, você põe a mão sobre a cabeça do animal antes dele ser sacrificado. Num gesto, numa atitude de transferência de culpa. A minha culpa, que é totalmente minha, porque os pecados são meus, porque o culpado sou eu, e o impuro sou eu. Neste momento, eu transfiro para o inocente, para o puro. Ele não tem nada a ver com a minha culpa. Ele não teve nada a ver com o meu pecado. Para que seja aceita a sua oferta, é preciso que o inocente seja sacrificado. Por causa da nossa impureza, por causa do nosso pecado, é preciso que ele sofra as consequências, o juízo de Deus sobre ele. E é interessante, meus irmãos, se você ler com atenção, e eu quero provocar aqui a atenção dos irmãos para a sequência dos versículos, como ele vai descrever aqui, para mostrar quão grave é o pecado, consequências profundas que gera o pecado na nossa vida, na humanidade e em toda a criação de Deus, em todo o universo. Imagine só
que toda a criação foi afetada por causa do nosso pecado. Por isso, quando Jesus vier, há a promessa, porque há a necessidade de que toda a criação seja restaurada, seja redimida, porque o nosso pecado corrompeu. E toda a criação foi colocada sob o juízo de Deus, destinada à destruição. Por esse processo de restauração, no dia do juízo final, por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Eu quero voltar ainda a Isaías, antes de prosseguir. O capítulo 64, versículo 6, o profeta diz assim: somos como o impuro. A ideia de impuro aqui, pense na coisa mais imunda que você já viu. Talvez você consiga imaginar o que o texto expressa. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça, veja que ele não está falando de atos pecaminosos, de atos malignos ou maus. Ele está falando o máximo que nós conseguimos produzir de justiça. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Eu fico imaginando o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito, o inocente, o justo, ter deixado o ambiente da glória celestial, puríssimo, perfeito, mais do que o jardim do Éden, muito mais, porque é a habitação de Deus, e Ele próprio sendo Deus. Ele deixa toda essa glória, a presença santíssima do Deus Pai, e Ele sai da habitação celestial e desce. Vamos pensar assim, né? Porque a Bíblia sempre coloca o céu como acima, a terra como abaixo, e o inferno mais abaixo ainda. Então pensemos assim: o Filho deixa, como foi lido o texto de Filipenses aqui na liturgia, a propósito, e vem habitar num ambiente sujo, fedido, impuro. E eu não estou falando de sujeira da rua, estou falando de sujeira do pecado. A sujeira da rua é consequência também dos nossos pecados, é verdade. Não gostamos de andar por ruas sujas. Não gostamos de andar por ruas fedidas, cheirando a xixi e a cocô. Ai, que nojo, pastor. Mas eu ando por ruas assim todos os dias. É desagradável demais. Essa sujeira expressa a sujeira, representa a sujeira do nosso pecado, ainda que em parte. O Filho de Deus, que é santo, puro, perfeito, deixou o ambiente celestial e veio habitar nesse ambiente impuro, sujo, fedido. Ele não tinha nada a ver. A culpa não era dele, a culpa era nossa, porque nós é quem somos os impuros. E a nossa condição é tão impura, diz Isaías, que o máximo que nós conseguimos de produzir de justiça, achando que está perfeito para Deus, está bom para Deus, Isaías está dizendo, não passa de trapo de imundícia. Isso representa a condição do ser humano, condição de impuros diante daquele que é santo e que é puro. Vamos prosseguir? Para a gente concluir? Eu estou dizendo para vocês que nós temos aqui 3 lições. A primeira, você tem o Deus que é santo. A segunda, você tem a sua realidade e a minha, que somos impuros. O que falta para fechar então? Terceira lição. Todos nós e cada pessoa necessita do Cordeiro inocente para ser sacrificado no seu lugar. Se você deseja ser aceito por Deus, se você não deseja ser condenado ao inferno, se você deseja ser abençoado por Deus o tempo todo da sua vida, e não ter sobre ele a maldição, a condenação e o juízo, que é tudo a mesma coisa, né?
Você precisa do Cordeiro inocente para que ele seja sacrificado e você seja justificado diante de Deus. Lembra do animal que era entregue? Estava aqui representando para vocês. O judeu ia lá, entregava, ele precisava pôr a mão sobre a cabeça do animal. E esse animal que é inocente, ele agora vai sofrer as consequências do seu pecado. Do pecador. Observe que no texto ele usa alguns verbos que representam o sofrimento do inocente. Está aí no texto. Ele vai usar o verbo imolar, esfolar, cortar, queimar. Imagine você tem lá a sua ovelhinha e você precisa pegar a sua ovelhinha que você viu nascer, que você viu crescer e que agora você precisa pegar a sua ovelhinha e levar perante o sacerdote para que ela seja entregue, para que você seja resgatado. Ela seja entregue como oferta pelo seu pecado. O texto diz, depois imolará o novilho perante o Senhor. Você sabe o que é imolar? É tirar a vida. É sangrar. Ele vai pegar o sangue desse inocente. Ele vai aspergir sobre o altar. Esse sangue vai ser aspergido sobre a pessoa, representando o sangue de Cristo, aspergido sobre os seus eleitos, aqueles que foram salvos. Então esse cordeiro inocente, ele vai ser morto. Vai ser arrancado dele a sua pele, porque ele precisa ser esfolado. Esse animal inocente vai ser cortado aos pedaços, porque assim determina a lei do Senhor. Esse animal inocente vai ser, por fim, queimado. A gente vive numa época onde os animais são muito bem tratados. Não é verdade? E nós facilmente temos um sentimento, uma afeição, o nosso sentimento é aflorado quando nós vemos animais sofrendo maus tratos. E alguns reagem de um jeito, outros de outros, uns têm uma reação moderada, outros uma reação mais enérgica contra um animal que está sofrendo maus tratos e logo faz a sua provocação, a sua manifestação diante do que está acontecendo. É interessante a gente fazer essa reflexão. Porque talvez, quando a gente pense no animal passando por esses estágios, isso represente para nós um pouco do sofrimento do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Na sequência do nosso texto, na sequência desse sermão, meus irmãos, nós podemos e devemos pensar no sofrimento de Jesus por nós. O texto de Levítico aponta aqui para o Cordeiro perfeito, para Jesus Cristo. Eu já dei aqui alguns sinais: macho perfeito, ou seja, sem mancha, sem nenhum defeito. Era a exigência de Deus para que o animal fosse entregue, fosse aceito para o sacrifício. Mas e Jesus, que é o Cordeiro inocente? É interessante quando Isaías, novamente, agora no capítulo 53, fala a respeito de Jesus nesse contexto de sofrimento, ou sendo sacrificado em nosso lugar. Vai dizer o seguinte, presta atenção no que diz Isaías, com respeito ao sofrimento de Jesus, ou a Ele como nosso sacrifício. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava levar sobre si a nossa culpa, o sofrimento pelos nossos pecados, mas Ele tomou e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas diz Isaías nessa descrição profunda, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele.
Nós deveríamos sofrer o castigo por causa do nosso pecado. Mas ele assumiu o castigo. E ao assumir este castigo agora, nós e você, eu e você, ao invés de sermos castigados, nós desfrutamos da paz. A paz com Deus, conquistada por Jesus Cristo. E ele diz verdades a nosso respeito. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas feridas de Jesus, pelo seu sacrifício, nós fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e foi. Os soldados escarneciam dele. Os evangelhos relatam, narram o sofrimento de Jesus. Zombam do nosso Senhor. Dão socos. Dão chibatadas. Humilham. Fazendo um escárnio. Uma cena pavorosa. Ele foi humilhado e oprimido. Mas, diz Isaías, ele não abriu a sua boca. Olha aqui a relação que Isaías faz. Assim como um cordeiro, lá de Levítico, né? Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Por juízo opressor, juízo injusto, opressor e injusto, que ele foi condenado injustamente, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Portanto, foi cortado, foi arrancado, foi tirado violentamente da terra dos viventes, deste mundo, por causa da transgressão sua, por causa do seu pecado, por causa da transgressão do seu povo, ele foi ferido, e, por fim, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Queria que você pensasse um pouco sobre o Cordeiro inocente, perfeito, que veio morrer no seu lugar, que veio sofrer para que você fosse salvo, para que você fosse abençoado por Deus. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, declara o próprio Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e agora purificar, antes impuro, agora purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Portanto, agora a realidade é diferente para aquele que foi aspergido pelo sangue do Cordeiro perfeito. Para aquele sobre o qual os méritos de Cristo foi lançado. Ele agora é visto por Deus, não mais como impuro, não mais rejeitado, mas agora ele pode ser recebido. Ele é recebido pelo Pai. Ele é acolhido de braços abertos pelo Pai. Lembra do filho pródigo? O pai está de braços abertos por causa do Cordeiro perfeito. Você e eu, meu irmão, minha irmã, podemos desfrutar desse grande milagre. Porque de um lado você tem um Deus que é santo e do outro você tem você, que é pecador. E qual é o milagre? A nossa comunhão com Ele. O milagre está explicado aqui. Jesus veio morrer, veio entregar a sua vida por mim e por você. Ele sendo agora o sacrifício perfeito. Ele foi o inocente que foi sacrificado para que você fosse inocentado. Meus irmãos, eu quero encorajar vocês a desfrutar e crescer nesta nova realidade,
de vida com Deus, de comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo. Vocês agora e eu também estamos unidos a Deus. Nós deixamos a velha vida e cada vez mais devemos crescer nessa nova vida com Deus, desenvolvendo, e esse é o ponto de aplicação mais importante desse sermão. Você foi chamado agora como filho de Deus para viver uma vida de santidade. Você tem a responsabilidade diante do Cordeiro de viver e de crescer na santidade do Senhor. Você precisa cada vez mais se tornar parecido com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você precisa cada vez mais desenvolver a mente de Cristo em você, o caráter de Cristo em você, a natureza de Cristo em você, para que as pessoas, ou ao ponto das pessoas olharem para você e confundir você com o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, neste mundo. Você representa o Senhor, faz parte do reino, e Deus te usa para crescimento do seu reino e a glória do seu santo nome. Mas Ele não vai usar pessoas impuras, pessoas que vivem na prática do pecado. Ele vai usar pessoas santas, pessoas que buscam desenvolver sua vida de comunhão e de santidade com o Senhor. Sede santos, porque eu sou. Todos dão uma só voz. Sede santos, porque eu sou santo. Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração.